Glória a Jesus, aleluia, Santo Deus poderoso. Eu vou meditar aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Onde Jesus fala nos dois fundamentos por uma parábola. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a quem ele é semelhante. A um homem que, edificando a sua casa, ele cavando, abrindo profundas valhas, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve as palavras pratica, semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e rojando-se o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a sua ruína. Glória a Deus, porque essa palavra do Senhor, Ele vai dizer que quando nós chamamos o nome do Senhor, é porque nós queremos ouvir a voz dEle. É porque nós queremos que Ele fale conosco. Mas quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Quando Ele pede, a gente tem que fazer. Quando Ele ordena, a gente tem que ouvir e fazer o que Ele está pedindo. Porque nós temos que viver para Ele, viver a vontade dEle, para que nós não venhamos a ser enganando a gente mesmo. A palavra do Senhor vai dizer: não engane a si mesmo, para que a gente não venha ficar enganado. Enganado é quando o Senhor pede para a gente fazer e a gente não faz o que Ele quer que seja feito. A gente já está se enganando. Aonde a palavra do Senhor vai dizer: meu povo são destruídos porque lhe falta conhecimento. Mas o conhecimento, ele tem que ser praticado. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia capa a capa. Não adianta eu ter conhecimento. Eu conheço as coisas de Deus, mas eu não estou levando a sério. Eu só conheço, só ouve. Eu só estou apenas ouvindo, conhecendo, mas não estou guardando, não estou vivendo, não estou praticando. Praticar é aquilo que a gente está vivendo. Se eu estou vivendo, eu estou praticando. Eu estou guardando, eu estou vivendo aquilo. Porque não adianta ter tanto conhecimento, mas se tiver o conhecimento, mas não praticar, significa também destruído. Porque se eu conheço, eu pratico. Se eu conheço, eu obedeço. Glória a Jesus. Se eu conheço aquilo que é bom, eu tenho que viver aquilo que é bom. Louvado e glorificado, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jó também falou, quando Jó tinha tudo, as coisas na vida de Jó andava tudo bem. Mas Jó já era um homem sincero, um homem reto, um homem fiel ao Senhor, mesmo ele tendo tudo. Mas chegou um momento que tudo na vida de Jó foi destruído, aonde Jó falou: eu te conhecia só de te ouvir, Senhor. Ele achava que conhecia o Senhor, mas ele veio conhecer depois que tudo foi tocado na vida dele. Ele disse que conhecia o Senhor, achava que conhecia o Senhor, mas ele conhecia só de ouvir. Então eu creio que ele ouvia e ele conhecia, ele sabia, mas ele não colocava em prática. E a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que obedecer, não o que nós quer fazer, mas o que o Senhor mandar nós fazer. Ele diz que se ouvir as palavras dele e praticar, ele diz: eu vou mostrar quem você vai ser.
Você vai ser semelhante a um homem que construindo uma casa bem edificada, bem feita, bem alicerçada, venha o que vier, pode vir vento, pode vir chuva forte, pode vir a tempestade, pode vir a água com muita força, mas ela está fortalecida porque ela foi bem construída, ela foi profunda. E ali não derruba aquela casa, porque ela foi bem feita. A palavra do Senhor diz que para nós entrar no céu é com muito esforço. Mas é um esforço que vai valer a pena. Aonde o Senhor diz o sacrifício de tolo. E tem um sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício, o esforço com o sacrifício obediente, esse que agrada a Deus, esse que nos sustenta. Mas muito sacrifício de tolo não funciona perante o Senhor. Aí ele vai dizer, mas o homem que pratica a casa na areia, olha o que ele é semelhante. Ele é semelhante somente a uma casa que é construída na areia. Ele faz de qualquer jeito, ele faz do jeito dele. O Senhor fala na palavra, ele ouve, mas não pratica, faz que ouviu, mas não praticou. O Senhor fala, ele não obedece. Ele diz até assim, eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas quando Deus usa os pequenininhos para falar com ele, para passar um recado para ele, ele não recebe, ele não acredita. E diz que conhece Jesus, que ele serve. A gente só conhece Jesus que a gente está servindo quando Jesus usa a boca de um mendigo para falar com a gente. Aí a gente vai saber se a gente conhece Jesus mesmo. Porque tem pessoas que dizem, Jesus está comigo. Ele passa as revelações, os recados de Deus, ele sabe que é de Deus, ele sabe que é Deus que usa ele. Ele conhece Jesus na vida dele, mas quando Jesus usa do outro, ele não conhece se ali é Jesus ou não. A gente tem que conhecer Jesus na vida da gente, mas tem que conhecer quando Jesus fala através da vida de outra pessoa. Nós temos que conhecer a voz do nosso Pai, não só na nossa vida, mas através da vida do outro. Quando o outro passa um recado para mim, uma revelação ou uma profecia, eu tenho que conhecer. Eu preciso conhecer se é o meu Jesus mesmo, se é o meu Pai mesmo, que está falando através daquela outra vida para mim. Tem gente que conhece Jesus só na vida dele. Tudo que vem dele é de Deus. Mas quando é o outro que Deus está usando, ele não acredita em nada, rejeita, ignora. A palavra do Senhor vai dizer: a fé sem as obras, ela é morta. Não adianta eu ter a fé, mas eu não ter a obra. Não adianta eu dizer que eu conheço a Bíblia, mas eu não pratico. Não adianta o Senhor mandar eu fazer uma coisa e eu faço outra. Isso a gente aborrece o Senhor. Mas o povo de hoje anda numa ignorância. Os crentes de hoje, eles andam como os fariseus. Eles andam como religiosos. Faz do seu jeito e quer que o outro faça do jeito dele. Se é que o Senhor chamou cada um de nós para fazer a vontade do Senhor, mas eles estão ali querendo que a gente faz do jeito deles, do jeito que eles mandar é para a gente fazer. Porque a palavra diz que quando chegasse o fim do tempo, o amor de muitos esfriaria. A palavra do Senhor vai dizer, mas por causa do pecado que o amor esfriaria, o pecado das pessoas ia aumentar, a ponto de o amor esfriar. A palavra do Senhor ele vai dizer mais, seus hipócritas, né? Os hipócritas é aqueles
que já não acredita em muitas coisas e ainda quer atrapalhar a vida do outro, o chamado do outro no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Muitos estão se perdendo no caminho, muitos estão se perdendo na presença do Senhor. E quando Deus usa do outro, para eles é loucura. Eles zombam, eles debocham, eles riem, não acreditam, ignoram. Por quê? Porque está sendo loucura para eles, porque eles já estão se perdendo. A palavra do Senhor ele vai dizer que um cego não pode guiar outro cego. Se eu estiver na presença do Senhor como um cego espiritual, como que eu vou guiar uma pessoa que está lá no mundo, se ele é cego? Se ele não conhece a Bíblia, ele não conhece as coisas de Deus, e eu estou na presença do Senhor, fingindo que estou conhecendo, mas estou como um cego, como que eu vou guiar as almas, se eu já estou cego? Termina caindo todos no buraco. Então um tem que estar na luz. Só guia o cego, aquele que está na luz, aquele que está com os olhos abertos, o espiritual, aquele que está guiado pelo Espírito Santo, que vai levar para o céu. Esse sim, ele pode guiar o cego. Mas um crente cego, ele não pode conseguir guiar ninguém para o céu, porque ele está cego. Essa é a verdade. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E esta é a palavra do Senhor nesta tarde. Amém e amém.